Meu nome é Laércia Abreu Vasconcelos, eu sou analista do comportamento, estou na Universidade de Brasília, na UNB, há 42 anos, há 27 como professora do corpo docente. Eu recebi a acreditação em 2017 da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, de analista do comportamento, e venho desenvolvendo pesquisas dentro do Instituto de Psicologia. Nós somos 4 departamentos e o meu departamento é Processos Psicológicos Básicos, e dentro desse departamento nós temos 2 linhas de pesquisa da análise do comportamento: processos verbais, socioculturais e de intervenção, e processos comportamentais básicos, linhas das quais eu faço parte. Nossa pós-graduação em Ciências do Comportamento, ela é dividida em 2 grandes áreas: a análise do comportamento e também a área de cognição e neurociências do comportamento. Então, na minha história como pesquisadora, eu costumo dizer que eu botei a mochila nas costas e aprendi com os meus grandes mestres a fazer laboratório no mato, na observação da lavoura, com sobreviventes da bomba atômica. Então, lá na PUC de Goiás, no grupo de pesquisa do professor Loris Mário, ele construiu os equipamentos para a gente analisar o responder das crianças em contingências operantes, em esquemas de reforçamento, estudando variação, custo, né, variabilidade, custo de resposta. E a gente, então, criava um laboratório dentro da escola, numa escola distante, numa escola pública, né? E eu aprendi isso. Com o professor Lincoln Gimenez, eu também aprendi a deslocar animais em direção a físicos nucleares que nos ajudaram nas pesquisas sobre o efeito da radiação sobre a aprendizagem. Então, essa série da CBR é valiosa. Discutir laboratório de análise do comportamento é fundamental. Ali a gente faz um tornar-se pessoa como pesquisadores. Ali eu ouço meu colega falar de diferentes fases da pesquisa dele, né? Quando a gente for concluir, a gente pega pelo menos poucos aspectos sobre isto para a nossa conclusão de hoje, e é fundamental mostrar para a sociedade a importância dos nossos laboratórios de pesquisa didática com animal, com seres humanos. Eu passei 15 anos dentro de um laboratório animal, dentro do Laboratório de Análise Experimental do Comportamento na Universidade de Brasília, onde eu desenvolvi o meu mestrado e doutorado. Nos anos 80, estudando como numa literatura internacional, mundial, o procedimento de privação foi deslocado de uma espécie para outra. Ela começa em estudos médicos, ela começa com privações de pombos e ela é deslocada para o rato albino. Então, sob orientação do professor Todorov, nós analisamos a importância de estudar a privação, magnitude do reforço, né? E aí a gente tem fotografias desse grupo da PUC de Goiás, com Todorov, Simonassi, né? Na Sociedade Brasileira de Psicologia, antes de Ribeirão Preto, nos eventos em Ribeirão Preto, apresentando anualmente as pesquisas, né? Então, nos anos 90, eu me desloquei para o doutoramento dentro do Laboratório de Análise Experimental do Comportamento, e a gente foi analisar o que muito ser humano é exposto a baixas doses de radiação ionizante. E o que isso impacta no esquema de reforçamento complexo, onde você tem componentes de aquisição e componentes de desempenho, que eu aprendi uma sequência já, e eu observo os efeitos da radiação. E nós descobrimos que níveis de dificuldade são sensíveis à aprendizagem e à radiação, não à complexidade. Então, nós, nessa época, estudamos populações expostas a acidentes radioativos, né? Trabalhamos com Hiroshima, com os sobreviventes que são
cuidados de Hiroshima, né? As pessoas que foram expostas ao Césio 137 em Goiânia, foram pesquisas que nós trabalhamos com uma união também com a economia comportamental, com curvas de desconto, com variáveis temporais e variáveis probabilísticas, como as pessoas fazem descontos nas escolhas que elas apresentam. Então, o que aconteceu? Dentro do laboratório de análise experimental do comportamento, eu comecei a orientar as minhas primeiras dissertações concluídas. As 6 primeiras dissertações e os 12 primeiros projetos de iniciação científica eu fiz dentro do laboratório de análise experimental do comportamento. Desses 12 PIBICs, 4 voltados para pesquisa animal, e entre as pesquisas com seres humanos, nós tivemos Ivana Gadelha Sarmé, que hoje é psicóloga do Centro de Estudos e Atendimento Psicológico da Universidade de Brasília, estudando generalização com crianças com déficit de atenção e com deficiência auditiva. Depois tivemos Patrícia Miranda, que num laboratório, num órgão público de Brasília, acompanhava crianças até a adolescência dentro do tratamento odontológico. Então, nós analisamos a modelagem, a modelação, a instrução. E com os transtornos de atenção, déficit de atenção e hiperatividade, nós analisamos o autocontrole com a Patrícia Bernardo e com a Camila Gerais, nós replicamos pela primeira vez com crianças o procedimento que eu estudei de aquisição repetidas com ratos albinos, também com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A Raquel Ávila trabalhou com crianças pré-escolares e o quanto esses pequeninos são capazes de desenvolver análises funcionais, expandindo temas a partir de um desenho de uma artista plástica ou de trechos de histórias infantis. A Fernanda Mendes Abal usa também a mídia. Em 40 filmes que nós analisamos e recortamos, nós trabalhamos com simulações com as mães sobre práticas educativas. Essas pesquisas geraram publicações sobre efeitos da radiação ionizante sobre o operante, sobre as primeiras comunidades estudadas como Hiroshima, como o acidente nuclear de 3 Mile Island, né? E envolvendo histórias de clássicos infantis. A partir de 2008, o meu grupo de pesquisa passa a se concentrar num estudo de práticas culturais e o doutor Fábio Bahia foi a primeira dissertação desse grupo, analisando a diferença de desempenho entre gerações que poderiam ser duplas, trios, quartetos, que depois de um tanto de tentativas, alguns critérios de estabilidade, nós observamos se como eram feitas as escolhas, as contingências comportamentais entrelaçadas entre esses membros e como se comportava o controle de contingência com consequência individual e o controle de consequência cultural que poderia selecionar determinados produtos agregados daquele grupo. Bom, recentemente, em 2022, nós tivemos 2 doutoras concluindo seus doutoramentos, a doutora Maiana Cunha. Maiana faz uma imersão com a economia e com o economista Bugarin, com as suas modelagens econômicas, com as explicações e conceitos da teoria dos jogos, nós unimos com as explicações da análise do comportamento. E estudamos em dilemas sociais as escolhas, né? As escolhas que envolvem cooperar e escolhas que envolvem benefícios para o indivíduo e benefícios para um coletivo. O que diz a economia nas suas modelagens, o que diz a teoria dos jogos, o que diz a análise do comportamento com esses dados empíricos. Com e sem comunicação verbal, porque com a comunicação verbal eu posso fazer acordos, combinações, revezamentos, e a gente vai vendo que intuitivamente você imagina que cooperar é sempre você ter uma distribuição equitativa entre os membros do grupo, e não, você tem distribuição não equitativa, você tem payoffs individuais e depois lá na frente payoffs para o grupo numa diversidade de
de escolhas. Então, é muito interessante os dados. Em 2022, nós tivemos a conclusão, como eu comentei também, da tese da Flora Lorenzo, estudando, né, o grande problema nacional com a educação, com a evasão, com a violência, com o tempo que se gasta com o professor voltado para comportamentos disruptivos em sala de aula. Então, Flora entra com a tecnologia validada em vários países, com validade externa forte, o Good Behavior Game, e observa o aumento das crianças com atividades voltadas para a tarefa e observa a diminuição de comportamento de distrair-se e de disrupção em sala de aula. Então, Flora traz novas medidas da sociologia, como, por exemplo, a análise de redes sociais. Como os sociólogos mostram que redes informais são formadas numa rede formal de uma organização, ou como redes informais entre amigos, entre colegas, podem ser importantes para nós, analistas do comportamento, para que dali a gente, então, crie contingências que fortaleçam cooperação. E essa cooperação pode ser mantida numa visão selecionista pela metacontingência, com contingências comportamentais entrelaçadas, gerando um produto agregado. Esse produto agregado não poderia ser produzido se não fosse essas contingências comportamentais entrelaçadas. E a variabilidade se fortalece, embora você veja variabilidade nas contingências comportamentais entrelaçadas. Hoje o laboratório, nosso grupo de pesquisa é um grupo que atua com a análise experimental do comportamento. No laboratório, não estamos mais no laboratório de análise experimental do comportamento, onde eu estive aquele tempo que eu descrevi, de aproximadamente 15 anos, e agora nós começamos a trabalhar em 2022 com o laboratório de psicologia transcultural, né, e com o laboratório de aprendizagem humana. E também dentro do Instituto de Psicologia, com o laboratório, que não é de departamento nenhum, mas é do instituto. A gente tem algumas imagens desse laboratório chamado LIPSE, esse grande espaço integrado de pós-graduação e pesquisa, onde a Maiana fez, Cunha, em 2022, a tese de doutorado dela. Nossos laboratórios, como eu disse, estão dentro de escolas, nossos laboratórios estão dentro de órgãos públicos, né, também, né? Então, o que a gente tem feito? Vou citar para vocês apenas alguns pesquisas em andamento hoje no nosso grupo de pesquisa, entre elas Marília Pacheco com seu mestrado, estudando comportamento, estudando reforçamento mútuo, de Carvalho 2020, publicado no Journal of the Experimental Analysis of Behavior, no GEAB, com pesquisa animal. Nós estamos replicando com participantes humanos e analisando essas coordenações. Como que essas coordenações, essa resposta coordenada entre um trio de pessoas, né, pode acontecer, ou entre duplas, né? E como vamos discutir esse reforço mútuo produzido, essa consequência individual, e se podemos discutir uma consequência cultural, se podemos falar em um análogo de metacontingências no laboratório para estudar esse reforçamento mútuo. O João Miguel Oliveira iniciou a dissertação de mestrado dele com planejamento de replicação do meu pós-doutorado com o professor Júlio De Rose, em que a gente ficou 1 ano e meio dentro de uma escola e transformando redes de criança em mudanças de valores sobre o uso da água, o respeito à diversidade, o cuidado do lixo em sala de aula e comportamentos preventivos com as epidemias de vírus Zika e dengue recorrentes no Brasil.
Mas com a pandemia de Covid-19, o João Miguel então passou a analisar as relações verbais de um líder político, um governador, como ele faz o que tecnicamente chamamos de comunicação de risco e que se torna um estímulo, aviso em contingências aversivas para você manter comportamentos de esquiva preventivos, né? Como Tibério e colaboradores em 2020 discutem com a Covid-19. Então, nós analisamos a fala desse governador em 300 ocorrências no Facebook e os seus decretos no transcorrer da pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2021. Entre as análises, nós olhamos a consistência entre essas manifestações, essas declarações verbais e os dados epidemiológicos. Nesta direção, num trabalho final de curso, Crícia Marfil analisou a rede social, uma das redes sociais de estudantes da Universidade de Brasília, e nós analisamos os operantes verbais de tato, mando, com humor, com ironia, e as categorias temáticas com destaque para a saúde mental. E também analisamos, temos 2 pós-doutorandos no nosso grupo, um que está concluindo seus trabalhos, um que está com 1 ano de trabalho e um novo que entrou agora, né? Então, o que está com o trabalho em andamento e com planejamento também de ir para Oslo Metropolitan University é o Alexandre Ghiotti. Ele é um comunicador, ele tá na área de comunicação, e o Alexandre tem interesse em analisar a mimetização de cooperação entre o homem e a máquina. Então, a inteligência artificial que nos permite conversar com a máquina. E nós estamos olhando para as contingências comportamentais entrelaçadas que podem ser fundamentais para que possamos apresentar ao Ministério que trabalha com essas redes propostas de diretrizes voltadas para contracontrole, protegendo o cidadão, protegendo o usuário. Um pós-doutorando que está concluindo é o professor Eliseu Borlotti, e o professor Eliseu Borlotti trabalhou com a análise de economia de fichas. Então, a gente revisitou essa importante literatura tão presente no mundo contemporâneo, no Multiplus, nos pontos da Latam, nos pontos do trabalho, nos pontos para viagem, né? E o professor Eliseu, no seu pós-doutoramento, fez análise de uma grande multinacional que tem 70 anos de atuação de sucesso, com atuação dentro do Brasil. E nós temos um pós-doutorando que entrou no nosso grupo também agora, que é o professor Lucas Carvalho, que vai fazer a replicação. Nós estamos discutindo ainda deste trabalho voltado para crianças do meu pós-doutoramento com Júlio de Rose, né, com crianças numa escola pública. E também temos a doutoranda a Luísa Caldas, que replica dissertações de mestrado e estudando com crianças o conceito de punição altruísta, a punição por terceiros, uma dupla de crianças que, em consenso, decide perder pontos para punir um personagem quando esse personagem dividiu equitativamente fichas com outro personagem ou quando esse personagem não dividiu. Então, o que podemos dizer de consequências individuais, consequências culturais, o que as crianças estão falando sobre justiça, o que as crianças estão falando sobre punição e o que nós estamos falando de punição altruísta. Para concluir, eu comentei com você
sobre o LIPSI, que é o laboratório do Instituto de Psicologia, onde nós temos também desenvolvido pesquisas dentro deste laboratório. A Maiana fez, como eu comentei, o doutoramento dela lá dentro, e nós tivemos a grata surpresa de ter um prêmio, o prêmio PIBIC, para a Miriam, que aparece numa fotografia junto com o laboratório LIPSI, né? E ela ganha um prêmio entre 2.700 trabalhos, 130 foram premiados, a UNB teve 2.700 trabalhos discutidos envolvendo instituições de ensino superior de Brasília e a UNB. E entre esses 2.700 trabalhos de iniciação científica, em 2018, a Miriam esteve entre os 130 premiados, discutindo cooperação nessas contingências comportamentais entrelaçadas, nesta interface com a teoria dos jogos e a análise do comportamento. Portanto, eu gostaria de finalizar esta importante momento que a CBR, a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, oferece à comunidade brasileira, à população em geral, as discussões de laboratório sobre análise do comportamento. Eu gostaria de dizer e lembrar o que Miller, em 2003, coloca muito bem numa revisão no livro do Davis, de 2003, um handbook sobre pesquisas, métodos de pesquisa em ciências comportamentais. Ele vai tocar nas questões éticas na pesquisa com participantes humanos, com a importância do debriefing, a importância da devolução. Veja, nós estamos abrindo portas de laboratórios de análise do comportamento em instituições, nas escolas, nos órgãos públicos. Na medida que a gente faz um correto debriefing, que não tem sido amplamente atendido, nós estamos devolvendo para aquela comunidade o que fizemos. Estamos discutindo com eles os dados, né? E podemos publicar com eles também, em revistas das áreas dessas instituições, para uma divulgação da análise do comportamento, para uma ampliação de trabalho da análise do comportamento com políticas públicas, com o direito, com a engenharia, com a medicina, com a educação, né? Então, é muito importante. O laboratório, você discute uma pesquisa, você discute pesquisa básica, pesquisa aplicada, você discute uma aplicação que foi feita num contexto da psicologia, você discute medidas, você cria medidas, né? Então, esta imersão é absolutamente necessária para a ciência e nós precisamos criar nossos lobbies. É importantíssimo a CBR, a BPMC, SBP, as IES do país, instituições de ensino superior, se unindo numa rede para criar um think tank permanente, para criar um fórum permanente em que a gente possa discutir e levar ou para a Academia Brasileira de Ciências, ou para a SBPC, ou para a SBP, né? Estas análises importantes para a valorização dos laboratórios didáticos de análise do comportamento, a importância do trabalho com o animal, a importância do trabalho com seres humanos, e é ali dentro que a gente ensina com muito entusiasmo sobre comunicação científica interna do laboratório, interna do departamento, interna do instituto, interna da universidade e externa, em eventos científicos nacionais, internacionais. E, concluindo, é assim que nós vamos conseguir um tripé fundamental de pesquisas com coletas de dados que tenham inovação, que tenham educação no meio dessa estrutura do projeto. A gente está numa escola falando alguma coisa ou com um trabalho de extensão e estejamos com transferência de tecnologia, estejamos em equipes interdisciplinares discutindo para onde levar, como dar visibilidade esta que a CBR faz nesse momento. E eu agradeço muito por esse convite.